Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Então eu quero que você pegue a palavra de Deus, por favor. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 também. E assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Divida com a pessoa a leitura. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1. Veja que interessante. Já acharam? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Amém? Esse texto foi escrito 700 anos, mais ou menos, antes de se cumprir. Eu vou ler de novo. Olha só. Mas a terra que foi angustiada, você viu, uma terra pode ser angustiada. O problema pode ser uma prisão territorial. Essa terra estava angustiada. Não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. O que nós vemos nesses dois versículos? Que tanto a terra estava aprisionada, como as pessoas que nela moravam. Estas situações ocorrem em vários lugares. Nós estamos pegando um caso aqui, perfeito, ilustrativo, real, verídico, para mostrar que isso acontece com territórios e com pessoas. Então, quando uma terra está aprisionada, os seus moradores também estão, e vice-versa. Essa terra que está sendo citada aqui se refere justamente àquela parte do norte de Israel, a região que era a mais pobre, a mais miserável, a mais vil. Quando a palavra diz aqui, ele envileceu, essa palavra envilecer vem da palavra vil, que quer dizer sem valor, não presta para nada. A terra estava angustiada, e os seus moradores também. A terra estava entenebrecida, isto é, em trevas, e os seus moradores também. Porém, isso aconteceu nos primeiros tempos, e a profecia dizia que depois ele a iria enobrecer. Junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Quer dizer que começaria uma transformação daquele território aprisionado, desvalorizado, em trevas. Começaria uma libertação daquele povo que estava em trevas, começaria a partir das margens do mar da Galileia. O local está muito bem definido. Eu vou ler mais uma vez e quero que cada pessoa que está comigo aqui, que está começando a entender que a questão da libertação não envolve apenas a pessoa, mas inclusive o lugar que ela está. Eu vou reler agora e você vai repetindo comigo em seguida. Vamos lá. Mas a terra que foi angustiada não será
entenebrecida. Ele envileceu. Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. A libertação começa a acontecer quando a luz resplandece. Já já nós vamos penetrar nesta palavra que vai produzir uma libertação sem precedentes na sua vida. A palavra que você vai começar a ouvir agora, ela vai ter o poder de destruir todas as cadeias. À medida que a palavra estiver sendo liberada, as correntes estarão sendo despedaçadas. À medida que esta palavra começar a produzir resultado na tua vida, a escuridão vai se dissipar e a luz do Senhor vai resplandecer. Hoje você vai viver a maior libertação de todos os tempos. Libertação em todas as áreas da tua vida e do território que você está. Hoje você vai começar um novo tempo. Quem acredita nisso? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus, e glorifica mesmo. Vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos o avivamento que só a tua palavra pode proporcionar. E nós só podemos receber o avivamento da tua palavra se o Senhor mesmo a ministrar. Então vem agora com teu Espírito, tome o lugar e a boca do pregador, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar. A terra estava angustiada, seus moradores também. A terra estava em trevas, os seus moradores também. A terra não valia nada e todos que moravam naquela terra também eram desvalorizados. A localização dada aqui na profecia se refere justamente a um território que envolve o Mar da Galileia. E esta Galileia desvalorizada, pobre, miserável, as pessoas não queriam nem de graça, para você ter uma ideia. Esta terra que foi desvalorizada, envilecida, ela tinha uma fama de ser um lugar deserto, arenoso, um lugar onde nada prosperaria, onde nada daria certo. Era um território marcado para ser sempre uma vergonha, uma calamidade, um lugar onde ninguém gostaria de morar e onde ninguém gostaria de nascer, principalmente dizer, eu sou galileu, eu nasci na Galileia. Não valia nada. Houve um episódio no passado que mostrou que nenhum rei que ajudou Salomão a construir o grande templo de Jerusalém, que ainda tinha crédito com Israel, o rei de Tiro, chamado Irão, o rei Salomão tentou pagá-lo por dívidas e favores prestados, tentou pagá-lo oferecendo 20 cidades nessa região de Zebulon e Naphtali, a Galileia. E o rei Irão disse, está me dando terras com o pagamento da dívida, porque eu forneci madeira para construir o templo, eu forneci mão de obra, está me dando 20 cidades.
pelos meus serviços, pelas minhas mercadorias? Tá bom, deixem-me lá ver a terra. Vamos ver a terra. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 10. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para o que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. 20 cidades. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. Vou lá ver. Poxa, ganhei 20 cidades. Ganhei um território, ganhei um país. Vou olhar. E saiu da cidade de Tiro e foi até o local. Diz aqui a palavra: porém, não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? Ele falou isso para Salomão. Oh, meu irmão Salomão, que cidades são estas que você me deu? Desprezou, não valia nada. E ainda apelidou a terra, diz aqui, e chamaram-nas, porque eram cidades, e chamaram-nas terra de Cabul, até hoje. Terra de Cabul. Além de ser seca, cheia de areia, um dos significados desta palavra Cabul é presa. Terra presa. Terra aprisionada. Tão aprisionada que nada dava, nada prosperava, nada frutificava. Ninguém queria morar ali, ninguém queria aquele território nem de graça. E o rei Hirão falou: que terras são estas que me deste? Meu irmão, como é que você faz isso comigo? Você tem uma dívida e me paga com aquilo? Era uma terra sem valor, uma terra presa, e os seus moradores também. Mas Deus tinha um plano com essa terra desprezada, com esta terra vil, com esta terra infrutífera, com esta terra sem valor que ninguém queria. Deus tinha um plano, e nós vamos retornar então para o capítulo 9 de Isaías, no início da nossa leitura. Nós vamos retornar para Isaías capítulo 9. Deus tinha um plano ali. E Deus, que já havia feito esta profecia dizendo que aquele lugar seria resgatado, restaurado, valorizado, enobrecido, Deus ligou a profecia com a vinda do Senhor Jesus. Porque aqui mesmo no capítulo 9, versículo 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Chegaria alguém ali naquele território, que libertaria a terra presa e resplandeceria com a sua luz de uma tal maneira que até os moradores que estavam em trevas seriam libertados e iluminados pela sua resplandecente luz. A profecia estava lançada. Diz aqui, no versículo 7, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Será que Deus, com todo o seu cuidado, zelo, poderia resgatar aquele território que não valia nada, que era infrutífero, imprestável, vil, juntamente com os seus moradores? Será que o zelo de Deus seria suficiente para restaurar aquele território e os seus moradores? A profecia estava dizendo: o zelo do Senhor fará isso. O próprio Deus fará isso. E aí, 7 séculos depois,
aquele menino que nasceu, o Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o maravilhoso Jesus. Ele resolve se mudar para o local que todo mundo desprezava e que ninguém queria. Ele resolve fixar seu ministério, sua residência, num lugar onde ninguém queria morar. Ele resolve fazer a sede, o seu quartel-general, no lugar mais pobre e miserável de Israel, onde todos eram praticamente analfabetos, rudes, considerados ignorantes e sem valor. É para lá que Jesus Cristo foi, com seu zelo, para cumprir uma profecia que já estava prometida há 7 séculos. Ele foi lá para cumprir a sua palavra. E o seu projeto ali era libertar a terra, libertar os moradores, fazer a luz resplandecer e pegar aqueles que não valiam nada e transformar em nobres. Era a sua promessa. E aqui eu quero te garantir isso. Eu não sei o que o Senhor Jesus tem, mas Ele é atraído pela miséria. Jesus Cristo é atraído pela doença. Jesus Cristo, Ele tem uma atração pelas situações perdidas, desgastadas. Ele tem uma atração por aquilo que não vale nada, por aquilo que ninguém quer, por aquilo que é desprezado. Mas Ele tinha uma promessa, Ele tinha um plano. E eu quero te dizer que Jesus Cristo continua o mesmo. Ele não mudou, Ele continua sentindo essa atração. E hoje, não é pela Galileia que Ele está atraído, não é pelos galileus que Ele está atraído, mas é por você e pelo seu território. Jesus Cristo sentiu uma atração poderosa, e Ele veio aqui hoje e atraiu você, porque Ele tem uma promessa e Ele tem um plano na sua vida. E você vai ver que o zelo do Senhor, o cuidado do Senhor vai realizar esta promessa. Ele tem um plano na tua vida, Ele tem um plano poderoso, e Ele vai fazer isso. Ninguém pode impedir. Quando eu disse para você, hoje você vai viver uma libertação sem precedentes em toda a sua vida, pode acreditar que é verdade. Ainda que você esteja no deserto e nada até hoje frutificou, ainda que a tua vida e o teu território esteja aprisionado, hoje o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz está aqui para cumprir na tua vida tudo o que Ele está prometendo. E Jesus Cristo, quando Ele lança a palavra, Ele tem o zelo para cumprir. Ele vai atrás para cumprir. É o zelo do Senhor que faz isso, para que a sua palavra não caia por terra e não volte vazia. Então vamos comigo lá, em Mateus capítulo 4, versículo 13. E Jesus, deixando Nazaré, porque era na Judéia, tá? Vamos dizer Nazaré e a Judéia principalmente, com Jerusalém, a capital. Era o lugar mais próspero e concorrido de todo Israel. Mas Jesus Cristo, Ele sai da Judéia e Ele foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Não era nem na parte principal de Zebulon e Naphtali. Ele foi lá nos confins, bem na periferia. Ele foi habitar ali. E o resgate, a libertação de vidas e territórios sempre acontece quando Jesus Cristo passa a habitar na vida da pessoa e no território onde ela vive. Jesus Cristo foi habitar nessa região. Versículo 14.
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz... Como é legal ler isso, né? Lê aqui o cumprimento da profecia de 700 anos antes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A libertação começa a florescer e a luz resplandecer a partir do arrependimento. Quando a pessoa quer viver o reino de Deus aonde ela está, porque o reino de Deus chegou. Não é que Jesus Cristo iria pegar as pessoas e transportar para o reino de Deus. Ele estava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele traz o reino no lugar que a pessoa está e naquele território miserável. Jesus Cristo, Ele vai trazer o reino para a sua vida. E o reino tem que ser abundante em todos os sentidos, porque o reino de Deus não tem falta de nada. E há momentos em que as nossas vidas estão aprisionadas ainda. Nosso território está preso. A gente sente que falta um avivamento, falta uma libertação total. Aí Jesus Cristo, Ele já começa dizendo qual é a chave para se viver essa libertação completa, essa libertação inédita: o arrependimento, que traz o reino dos céus. Aí Jesus Cristo começou a andar à beira do mar da Galileia, e ali Ele fez o seu púlpito. Começou a pregar sempre junto ao mar da Galileia. E diz aqui o versículo 23: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Ele começou a dignificar, a enobrecer a miserável Galileia. Todo Israel, e até fora de Israel, até pessoas da Síria, começaram a procurá-lo na miserável Galileia, porque ali repentinamente foi transformado no lugar da bênção por causa da presença do Senhor Jesus. A tua vida vai viver este milagre de maneira repetida e sequente. Pode ser que hoje as pessoas até te evitem, ou pode ser que as pessoas não sintam muita atração por você, nem pelas tuas ideias, nem pelos teus projetos, por causa da situação, vida complicada, negócios amarrados, saúde debilitada, dificuldade financeira, dificuldade na área familiar. Pode ser que as pessoas estejam te desprezando, mas vai ser a partir de hoje, com a presença de Jesus, que as pessoas vão ver algo novo, inédito, diferente, poderoso na tua vida. Pessoas de todas as partes irão olhar para você como agora estão olhando para a Galileia. Não mais como o pior lugar de Israel, mas o lugar onde está a bênção. E você vai ser esta bênção. Para onde nós vamos buscar a bênção? Lá para a Galileia. Mas e na Galileia? Sim, é lá que está acontecendo tudo. As pessoas virão até você, porque é em você que os milagres vão acontecer. É você que vai gerar bênçãos para a sua família, para o seu território, para o seu trabalho, enfim, para todas as áreas da sua vida. Vamos pegar um exemplo de um homem que, apesar de ser religioso e muito fanático na sua fé, ele na verdade não tinha sequer a honra da nobreza que tinham esses pobres e miseráveis galileus, ainda que ele fosse fariseu, ainda que ele fosse de linhagem nobre, sanguinamente falando, mas espiritualmente,
Ele não tinha nada, mas achava que tinha. Ele precisava de um avivamento, porque ele estava preso no seu território, no farisaísmo, no judaísmo, no legalismo, nas tradições extrabíblicas, nas tradições religiosas. Ele estava totalmente aprisionado. Ele não tinha avivamento nenhum, mas pensava que tinha. Este homem chamava-se Saulo, e ele precisava viver um avivamento poderoso. Mas nós vimos pelo caso da Galileia e pelos galileus que o avivamento começa quando a luz resplandece. E a luz é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Este Saulo estava indo no caminho da cidade de Damasco. E era perto do meio-dia. E ele queria prender todos que professassem a fé neste falso Deus Jesus Cristo. Esse falso profeta Jesus Cristo. Nesse enganador Jesus Cristo. Ele, com seu legalismo, se julgava certo e o único salvo, porque era fariseu, e queria acabar com todos os que acreditassem em Jesus, um morto, crucificado, cujo cadáver foi roubado. Ele queria acabar com a fé em Jesus Cristo. Ele era muito religioso, zeloso, achava que tinha tudo, mas ele precisava de um avivamento. E quando ele chegou pertinho da cidade de Damasco, com aquele sol forte sobre a sua cabeça, de repente uma luz mais forte do que o sol do meio-dia resplandeceu sobre ele. E aquele homem foi impactado pela verdadeira luz que veio ao mundo. E ele, caindo por terra, ele não enxergava nada, apenas um clarão, uma luz que ele nunca tinha visto antes, porque ele estava em trevas. Ele estava preso no seu território religioso, no seu legalismo. Mas agora Jesus estava invadindo o seu território poderosamente. E ele cai. E ele ouve uma voz que ele nem imaginava que pudesse ser Jesus falando com ele, porque na sua cabeça Jesus estava morto. Que a voz no meio da claridade disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então ele conheceu Jesus ali. Foi um choque, porque ele não conhecia Jesus daquela maneira. O Jesus que ele acreditava era um Jesus morto, cujo cadáver tinha desaparecido. E muitas pessoas estão acreditando num Cristo morto, num Cristo histórico, num Cristo do passado. Duvidam de muitas coisas. É só aparecer um doido falando que achou a tumba de Jesus, o cadáver de Jesus. A pessoa já acredita que é verdade. Porque o Jesus que ela crê é um Jesus irreal, é um Jesus fantasioso, é um Jesus morto. Mas Saulo, naquele momento, ele teve uma reviravolta na sua vida, porque a voz se identificou: eu sou Jesus a quem tu persegues, o verdadeiro Jesus, a verdadeira luz. A partir daquele momento ele viveu um avivamento, e ele diz, assim que ele conheceu Jesus de verdade, não o Jesus que todo mundo conhece, o Jesus que todo mundo fala, mas o Jesus de verdade que se apresentou para ele, ele pergunta: que queres que eu faça, Senhor? E para viver avivamento, a pessoa tem que estar disposta a fazer o que Jesus Cristo mandar. Que queres que eu faça, Senhor? E a partir de então ele vai viver um avivamento. Eu quero que você vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 3, que narra isso que eu estou te contando, onde você vê essas fases necessárias para o avivamento. Veja, Jesus entra no território, ou seja, é o reino de Deus que vem no território da pessoa. Jesus não transporta a pessoa para o reino de Deus. Ele traz o reino de Deus para a pessoa.
Saulo estava no caminho de Damasco. Diz aqui o versículo 3: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele encontrou a luz. Ele estava em trevas. Ele estava aprisionado em religiosidade, em tradição religiosa, em legalismo religioso. Mas ele encontra a luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Ele quer conhecer. Quem és tu? Quem está falando comigo? Aí ele se apresenta, ele se revela: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, isto é impossível você fugir. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Veja, encontrar a luz, conhecer a luz e se dispuser a fazer o que a luz deseja que faça. O avivamento, a libertação. Saulo vai viver essa libertação e o avivamento e vai passar a ter uma vida permanentemente avivada. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, avançando muito já no tempo e na história de Saulo, que agora é Paulo. Veja como ele se tornou uma pessoa muito avivada. Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Vida avivada. Ele é a bênção. Deus tem poder para fazer o que quiser no universo, mas Deus fazia através das mãos de Paulo. Operava maravilhas através daquela vida que ele mesmo tinha resgatado e avivado. Deus fazia coisas extraordinárias. Paulo se tornou um homem de vida transbordante, como ele nunca imaginou que pudesse ser. Como Jesus Cristo está prometendo fazer na tua vida a partir de hoje. Esta pessoa avivada, permanentemente avivada. Uma pessoa que derrama bênçãos por onde passa. Uma pessoa que transborda de bênçãos aonde está. Onde quer que Paulo estivesse, a bênção estava com ele. Mas algumas pessoas, e veja só que interessante isso, ficaram pensando: se Paulo, melhor dizendo, é assim, por que não? Por que não nós também? Mas eles queriam ser assim, sem Jesus, sem a luz, sem conhecer a luz, sem ter um encontro com a luz, sem querer fazer aquilo que a luz queria que eles fizessem. Eles simplesmente queriam utilizar o nome de Jesus. Não tiveram um encontro com Jesus. Não conheceram a luz. Não se dispuseram a fazer o que a luz queria que eles fizessem. Mas eles queriam agir em nome da luz. Eles eram exorcistas ambulantes. Iam de porta em porta dizendo: tem demônio aí para expulsar? Tem alguém perturbado nessa casa? Cobramos baratinho. Era assim que eles viviam. Eram 7 jovens judeus, exorcistas ambulantes. Mas como Saulo, melhor dizendo, Paulo, conseguia expelir demônios com a maior facilidade, eles resolveram então utilizar o mesmo método e foram numa casa onde tinha um homem possesso de uma legião. Os sete irmãos foram naquela casa. Eles não tinham tido um encontro com a luz. Eles não conheciam a luz. Eles não tinham sido libertos do legalismo religioso. Eles não faziam o que a luz queria que eles fizessem. Mas eles foram lá e disseram para o demônio que estava no homem: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós ordenamos, saia deste homem. E o demônio deu uma grande gargalhada. O demônio riu muito. Aqueles homens não tinham vida avivada.
não estavam libertos, não conheciam a luz, não obedeciam à luz. O demônio disse: sabemos quem é Jesus. E como o demônio sabe? Sabemos quem é Jesus e também conhecemos Paulo, mas vós, quem sois? E diz a palavra que aquele endemoniado avançou sobre os 7, conseguiu pegar 2, 5 fugiram, mas os outros 2 só se libertaram depois de apanharem muito e correram nus, sem nenhuma roupa. Foi um escândalo por toda parte, correndo apavorados e nus, porque eles não tinham esse avivamento. Não adianta querer fazer as coisas que o nome de Jesus proporciona sem primeiro conhecer a luz, sem depois obedecer à luz. Esse é o princípio do avivamento. O demônio falou claramente: eu sei quem é Jesus, nós sabemos também quem que é Paulo, mas e vocês, quem são? Eu vou dizer uma coisa para você. Sempre me impressionou muito mesmo, a maneira até fácil com que o demônio sai. Já vi demônios valentes, violentos, blasfemos, legiões, mas sempre me impressionou muito a facilidade com que essas legiões que mantêm territórios e pessoas em prisões, sempre me impressionou como saem rapidamente, aceleradamente, diante da simples menção do nome de Jesus Cristo. Sempre me impressionou. Sempre tentei imaginar o que acontece no mundo espiritual para que o nome de Jesus, utilizado por uma pessoa que o conhece e que o obedece, o que é que acontece no mundo espiritual para esses milagres, essas operações, essas maravilhas, essas libertações? E principalmente, por que o demônio, por pior que seja, fica tão apavorado e sai correndo diante da autoridade do nome de Jesus? O que é que o demônio vê? O que é que o demônio contempla? O que é que ele enxerga naquela hora? Quando Jesus estava aqui na terra, ele foi lá para Galileia, território desprezado, e dos seus 12 discípulos, 11 eram galileus. Ele recrutou 11 entre os mais pobres e analfabetos, entre os mais iletrados e incultos. A única exceção dos 12 discípulos era Judas Iscariotes, que, como o nome diz, ele era de Judá. Judas era o único que não era galileu, porque os outros 11 todos eram galileus. E como o diabo vai respeitar aqueles 11 galileus? Como o diabo vai ficar apavorado com aqueles homens que passam a utilizar o nome de Jesus? Mas eu queria que você escolhesse um apóstolo comigo. No caso, João. Porque João foi o primeiro a seguir Jesus, o primeiro que conheceu Jesus juntamente com André, e o que vai ficar com Jesus até o último momento. João pode nos dar uma ideia do que é que o demônio vê quando nós usamos o nome de Jesus Cristo. João, o apóstolo, pode nos dar uma grande ideia de como o mundo espiritual vê Jesus. Porque João era jovem quando ele conheceu Jesus, também jovem. E ele passa a seguir Jesus, um jovem de 30 anos. Mas ele vê Jesus ali praticamente como um super-homem. Porque expulsa demônios, ressuscita mortos, cura cegos, paralíticos, surdos, mudos.
faz transformações de água em vinho, multiplica pães, sacia a fome de multidões. Ele vê Jesus, aquele jovem de 30 anos, de perto. E ele fica extasiado, porque aquele jovem realmente parece um super-homem. Ele domina tempestades, ondas furiosas, e ele consegue andar por cima das águas, como se fossem terra firme. João vê em Jesus praticamente um ídolo. Ele se torna fã de Jesus. É um super-homem. Ele crê em Jesus. Ele viu Jesus num corpo humano, jovem. Mas ele também, 3 anos depois, ele vai ver Jesus parecendo tão indefeso, com as mãos amarradas, com o rosto esbofeteado, sangrando, tão tímido, que nem abre a boca, não reage, que sofre escárnio, zombarias e não diz uma única palavra. Ele vê, 3 anos depois, aquele Jesus que não parece mais um super-homem. Aliás, nem parece um homem, perdeu toda a dignidade. Apanha, é escarrado no rosto. João viu aquele Jesus humilhado e sem reação. Ele viu aquele Jesus que parecia tão fraco. Mas 3 dias depois de ver aquele Jesus agonizando e morrendo lentamente na cruz, 3 dias depois, ele vai ter uma visão extraordinária. Ele estará dentro de um recinto com os demais apóstolos. Vamos trancar todas as portas e janelas, porque se os romanos entrarem aqui, nós também seremos mortos, crucificados. Vamos nos esconder e vamos fazer de conta que não tem ninguém dentro desse recinto, dentro dessa casa. Vamos trancar bem as portas e janelas. E era o domingo à tarde, eles estavam caladinhos lá dentro, em silêncio, com medo. João no meio deles. E de repente, sem que as portas fossem abertas, sem que ele entrasse pela janela, ali no meio de todos, Jesus Cristo aparece subitamente. Aí João vê as mãos feridas. Ele vê que é o mesmo Jesus que morreu na cruz. E ele teve o privilégio de ver Jesus Cristo ressuscitado. A princípio pensavam que viam um espírito e ficaram com medo. Mas Jesus Cristo, para provar que ele não era um fantasma, ele diz: tem alguma coisa que comer nesta casa? E deram para ele peixe e um favo de mel, e ele comeu na frente deles. Foi uma visão maravilhosa. João, vendo ele comer, não era um fantasma. Ele dizia: sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E no entanto, aquele corpo, mesmo que morreu na cruz, tinha agora uma nova estrutura molecular. Desconhecida, totalmente desconhecida. Porque do mesmo modo que ele surgiu repentinamente, ele desaparece diante de todos. João teve essa visão gloriosa, a visão do Cristo ressuscitado. Mas nenhuma dessas visões que João teve, a visão do Cristo jovem super-homem, a visão do Cristo fraco e derrotado, a visão do Cristo ressuscitado, nenhuma destas visões foi tão gloriosa como a missão que ele vai ter, e teve, 60 anos depois, já velho, aprisionado na ilha de Pátimos. Ele estava lá porque não queriam que ele pregasse o nome de Jesus. Preso por causa da palavra. E ele ali naquela prisão, naquela ilha, segurança máxima, ele escuta uma voz atrás dele. E esta visão que eu quero te mostrar. Porque é esta visão que nos interessa agora. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João,
que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, no domingo. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Aí Jesus dá o endereço. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais. Ele viu 7 castiçais de ouro. Ele virou na direção da voz. Aquela voz que parecia de trombeta. E ele viu 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. 7 estrelas na mão direita. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi esta visão, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esta visão que se apresenta quando nós usamos o nome de Jesus. Pensamos somente na luz que resplandece. Mas João está dizendo, é mais forte do que o sol quando na sua força resplandece. É este Jesus aqui. Não o Jesus, Superman, super-homem. Não aquele que dominava ventos, tempestades e andava sobre as águas. Não aquele Jesus super-homem. Porque aquele Jesus da Galileia, aquele Jesus era o homem, o Filho do homem, semelhante a Deus. Mas agora este que João está olhando, ele diz, eu vi um semelhante ao Filho do homem. Sabe agora a diferença? Agora é Deus, semelhante ao Filho do homem. O que João conheceu quando era jovem, era o Filho do homem semelhante a Deus. Agora ele vê Deus semelhante ao Filho do homem. A visão gloriosa do Senhor Jesus no estado que ele tem hoje, glorificado, cheio de poder, cumpridor daquilo que promete, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, aquele que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, e que ninguém é capaz de resistir. É esse Jesus que se apresenta e que está aqui nesta noite para dizer, ainda que a tua vida esteja no pó e arrasada, eu sou o primeiro e o último. Estava morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Esse Jesus hoje, glorificado, mais sublime do que os céus, cuja luz resplandece mais do que o sol na sua força. É esse Jesus que verdadeiramente liberta. E é Ele que empresta a autoridade do seu nome
para que você faça maravilhas como Paulo fazia. E para que você seja o centro da bênção, como João era o centro da bênção. Ainda que você seja mais desprezado do que aqueles galileus, Ele vai te enobrecer. Te digo isso em nome do Senhor Jesus, e tenho autoridade para usar o nome do Senhor Jesus. Ele vai preparar agora uma libertação sem precedentes na tua vida. Às vezes eu vejo que uma pessoa que crê em Cristo, crê de verdade, mas ainda está aprisionada pelo vício do cigarro, ou está aprisionada numa situação de miséria, ou está vivendo um infortúnio atrás do outro. A sua vida é uma sequência de derrotas e sofrimentos. Eu vejo isso, às vezes, em alguém que tem temor de Deus, e até parece bastante religiosa, mas está faltando essa libertação total, essa libertação completa que só Jesus Cristo tem poder para operar. Por isso que Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós usamos o nome do Senhor Jesus, é esse Jesus que se apresenta no teu lugar para operar. Quando você ora pedindo para Ele a libertação, é esse Jesus aqui, no seu estado atual e glorificado, que se apresenta para cumprir a promessa na tua vida. E é este Jesus que agora vai operar tudo aquilo que está sendo prometido para você. Tudo aquilo que você ainda não viveu em termos de avivamento, você vai viver a partir de agora. Veja, a coincidência: Saulo encontrou Jesus no caminho de Damasco e era a luz, e ele caiu por terra. João encontrou Jesus e diz aqui: eu caí aos seus pés como morto. Nós vamos nos humilhar também nos pés do Senhor Jesus agora. Nós vamos nos arrepender daquilo que tem que ser arrependido. Vamos pedir perdão por aquilo que precisa ser pedido. Vamos voltar atrás naquilo que tem que ser voltado atrás. Vamos perdoar aquilo que tem que ser perdoado. Vamos soltar as vidas para que a nossa vida também seja solta. E vamos agora nos colocar diante desse Jesus glorificado e poderoso. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. O avivamento daquela terra presa, sem valor, aconteceu quando a luz surgiu e resplandeceu. Os galileus, que todos desprezavam, Jesus Cristo honrou de uma maneira quase completa. Só não foi completa porque Ele disse: não vai ser um galileu que vai me trair. Eu estou querendo valorizar a Galileia. O traidor não sairá da Galileia, por isso Ele escolheu Judas, que era de Judá. Porque Ele não queria que nada pudesse manchar a promessa que Ele tinha feito, de libertar a Galileia e os galileus, de pegar os que eram desprezados e envelhecidos, de pegar os infrutíferos e transformar em bênçãos para o mundo todo. Jesus Cristo não queria que nada atrapalhasse. Daí Ele ter feito estas escolhas, ter feito estas opções. Por isso Ele agiu desta maneira. O que Jesus quer fazer agora aqui é a mesma coisa, é o mesmo milagre, é a mesma operação. Jesus Cristo escolheu você para ser uma bênção. Ele escolheu você para que a sua vida seja frutífera. E Ele trouxe você aqui hoje para que você viva um avivamento como nunca viveu antes. Um avivamento inédito. A tua vida será transbordante. Não apenas em bênçãos para você, mas para as pessoas que estiverem ao teu redor. Você vai ser a própria bênção. Aquela Galileia que ninguém queria ir, agora o mundo inteiro sonha em conhecer a Galileia onde Jesus pregou. Andar de barquinho no mar da Galileia onde Jesus andou de barquinho. Agora todos querem conhecer a Galileia. Todos vão querer conhecer você a partir de hoje. Todos vão querer estar perto de você a partir de hoje. Todos vão sentir a bênção de Deus na tua vida a partir de hoje. E o diabo, aquele que até hoje tem te afrontado e te envergonhado, te humilhado, sapateado sobre a tua vida, eu te digo que ele já caiu em nome de Jesus. Eu te digo que o diabo ele vai correr apavorado,
Porque quem vai se apresentar na tua frente é esse Jesus glorificado. Ele não vai ter como resistir. Ele vai ter que sair. Primeiro, encontrar a luz. Segundo, querer conhecer a luz. Terceiro, querer fazer o que a luz está mandando. É a chave da libertação e de todo avivamento glorioso. E a partir daí ele opera de uma tal maneira que não há mais recuo nem volta. Será impossível você voltar ao espojadouro de lama. Será impossível Satanás te derrotar. Porque quem vai se apresentar o tempo todo diante de você é esse Jesus glorificado. Porque ele põe a mão direita sobre a tua vida e diz: não temas, porque eu sou contigo. O diabo sabe que ele está vivo. O diabo consegue enxergar Jesus glorificado. O diabo consegue vê-lo do jeito que João viu. E é assim que ele vai se apresentar na tua vida todos os dias. Não é aquele Jesus histórico morto, nem aquele Jesus das religiões, mas Jesus, este Jesus, o mesmo Jesus. Para nós agora, irreconhecível. João olhou e falou assim: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Agora, ele está tão glorioso, está tão na sua forma gloriosa, que você olha para ele e você vê alguém semelhante ao Filho do Homem. E ele vai fazer você se tornar semelhante a ele também. Diz a palavra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele vai fazer você semelhante a ele. É uma operação completa. Primeiro passo: Saulo caiu por terra. Quando Saulo caiu por terra, eu vejo Saulo de joelhos. Eu vejo esse homem no chão, com o joelho no chão, dizendo: quem és tu? Quem és tu que fala comigo? E ele se apresenta e se revela: eu sou Jesus o Nazaré. Esta é a hora de você também cair por terra e colocar os teus joelhos no chão diante dele e perguntar: Senhor, que queres que eu faça? E ele vai falar tudo o que você tem para fazer, e aí você vai se dispor a fazer. Vou fazer este convite agora para você selar o teu encontro com esse verdadeiro Jesus, esse Jesus glorioso, poderoso, esse Jesus que pode ser quem for, quando o contempla cai por terra. Pode ser quem for, não tem como ficar de pé diante dele. Os soldados romanos, quando foram prendê-lo, Jesus perguntou: quem que vocês estão procurando? Estamos procurando Jesus. E ele disse: sou eu. E os soldados caíram por terra. É esse Jesus agora, diante de quem você vai cair por terra e render a sua vida com arrependimento, com entrega total, com desejo de fazer tudo o que ele mandar e viver a partir de hoje uma libertação total, inusitada, inédita, e uma vida avivada como você nunca viu antes. Vou fazer um convite. Olhe para mim. O encontro com a luz você já teve. A luz já resplandeceu na tua vida. Tudo ficou muito claro. Não é José, não é Maria, não é Pedro, não é Gabriel, não é Rafael. Tudo ficou muito claro. A luz do mundo é Jesus Cristo. Se está claro para você, a luz está brilhando para você.
Agora você quer dobrar os teus joelhos diante dele, cair por terra diante dele, recebê-lo como teu único Salvador e dizer: Senhor, que queres que eu te faça? Que queres que eu faça? Quantos aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Glória a Deus. Que multidão. Venham todos para frente aqui comigo. E quando você chegar, já vai caindo assim com os joelhos por terra. À medida que você for chegando, já vai caindo por terra com os teus joelhos. Vamos aplaudir muito o Senhor Jesus por cada vida que Ele está resgatando, cada vida que Ele está libertando. Nunca mais a tua vida será presa. A libertação de verdade está acontecendo agora. Pelo Espírito Santo de Deus, quero chamar aqui na frente as pessoas que sentem que estão aprisionadas e precisam de uma libertação inusitada e poderosa. Vem aqui para frente em nome de Jesus. E já vão caindo por terra também. Já vai colocando o teu joelho por terra. Oh glória. É o verdadeiro encontro da tua vida com este Jesus glorificado. Nem João que andou com ele por 3 anos e meio conhecia este novo Jesus. Cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, 7 estrelas na mão direita, uma espada de 2 gumes que saía da sua boca, uma veste comprida até os pés, um cinto de ouro no meio do peito. E ele se identifica: eu sou o primeiro e o derradeiro. Não haverá outro. Jesus Cristo opera do princípio ao fim na tua vida. Por isso que Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Jesus Cristo opera do micro até o macro. Por isso Ele é o alfa e o ômega. Jesus Cristo tem poder de providenciar agora uma libertação magnífica, poderosa na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Libertação total para você viver o avivamento. Uma libertação que acontece através do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Através do teu arrependimento, o reino dos céus agora vai ser introduzido em você. Ele não vai te transportar até o reino, Ele transporta o reino até você. Arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependimento agora. E eu nunca vi Jesus não perdoar uma pessoa verdadeiramente arrependida. Uma pessoa que sinceramente pede perdão. Eu nunca vi Jesus recusar o perdão para um coração arrependido. E através desse arrependimento, o reino de Deus entra em você. E o rei também entra. E aí ele despedaça todas as cadeias, todas as prisões. Ele destrói todas as correntes. Ele destrói todas as algemas. Ele destrói as celas. Ele destrói o cárcere. Ele vai arrancar o vício da tua vida. Ele vai arrancar você desse território aprisionado. E Ele vai libertar você. E onde você estiver, a bênção da libertação vai estar com você. Porque agora você vai ser livre, livre de verdade. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo pela rádio, você ouviu a palavra? Se está sentindo de Deus para receber Jesus, para viver esta libertação inédita, se ajoelhe ao lado do teu rádio
E você que está ouvindo pela internet, se ajoelhe ao lado do teu computador, onde você estiver. Você que está ouvindo pela rádio, no seu veículo, quer viver esta libertação. Eu, se fosse você hoje eu pararia o teu veículo, hoje eu pararia. Eu procuraria agora um acostamento. Eu procuraria parar agora, para dedicar esse momento exclusivo ao encontro único e absoluto com este Jesus glorificado. Saulo teve um encontro com Jesus glorificado. Ele só viu a luz que resplandecia mais do que o sol. Você está tendo esse encontro. Saulo parou tudo, pare tudo também. Oh glória! Agora tem que haver no teu coração o desejo sincero de conhecer esta luz, de conhecer profundamente esta luz, de conhecer este novo Jesus que nem João conhecia, este Jesus inédito, glorificado, este Jesus glorioso. Oh glória! Tem que haver no teu coração esse desejo profundo, esse desejo verdadeiro. E agora também tem que haver uma disposição de dizer: o que queres que eu faça, Senhor? Estou disposto a fazer qualquer coisa. O que queres que eu faça? O Senhor é a verdadeira luz que resplandece sobre os que estão nas trevas. Não há outro Senhor, não há outro Salvador, não há outro que vive para sempre, não há outro semelhante a Ti. O que queres que eu faça, Senhor? Eu estou disposto a fazer qualquer coisa. O que queres que eu faça, Senhor? Coloque essa disposição no teu coração e na tua boca em concordância agora. Abre a boca e fala isso com Ele. Abre a boca e fala isso. Jesus Cristo está operando esta libertação que você tanto anseia. Não vai mais haver uma só prisão na sua vida. Não haverá mais um território preso na tua vida. O zelo do Senhor está fazendo isso. Ele vela pela sua palavra para cumprir, e Ele está fazendo isto agora. Oh glória! Com a mão direita sobre o teu coração, você que está aqui comigo na sede nacional da Paz e Vida, e você que está ouvindo à distância pela rádio e pela internet, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Senhor bendito, meu Deus da glória, eu quero te conhecer desta maneira que o Senhor é agora. Eu não quero apenas conhecer o que já conheço, mas eu quero conhecer muito mais, como João, já velho, te conheceu. Eu quero, Senhor, te conhecer como esta luz que resplandece mais forte que o sol. Eu quero, Senhor, tremer diante de Ti e cair por terra por causa da Tua glória. Eu quero, Senhor, viver a Tua presença de maneira viva e poderosa na minha vida. Por isso eu te peço, me transforma, me perdoa, retira de mim o que tem que ser retirado, me tira da prisão, liberta, Senhor, a minha vida como eu nunca vi antes, me liberta de uma maneira inédita, me liberta no amor, na adoração, no serviço, me liberta, Senhor, como servo. Eu quero a libertação espiritual e material. Eu quero a libertação profissional, sentimental, amorosa. Eu quero, meu Deus, a libertação
familiar. Eu quero a libertação em todas as áreas da minha vida, do micro até o macro, do alfa até o ômega, do princípio até o fim. E é por isso que eu me coloco de joelhos diante de Ti. Eis-me aqui, Senhor. Estende agora a Tua mão direita. Toque em mim, Senhor. Me passa virtude, me passa poder, me passa, Senhor, esta nova experiência, porque eu não tenho outro Salvador, eu não tenho outro Redentor além de Ti. Meu Pai querido, perdoa todos os meus pecados, apaga, Senhor, todas as minhas transgressões, confirma o meu nome no Teu santo livro, no livro da vida do Cordeiro, e me dê agora o avivamento que a minha alma tanto suspira, tanto deseja, tanto precisa. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.